Continuação da leitura do livro Pensamento Eficaz. 1.2 O padrão da emoção. O Poderoso Chefão é um dos meus filmes prediletos, em parte por causa das suas muitas lições de negócios. Vito Corleone, o chefe da família mafiosa, é um mestre da paciência e da disciplina. Mantendo sob controle seus padrões, ele nunca reage sem raciocinar, e quando reage é com eficácia impiedosa. Seu filho mais velho, Santino, também conhecido como Sonny, é o provável sucessor do pai. Ao contrário de Vito, no entanto, ele é vingativo, impulsivo e tem um pavio curto. É dado a acessos de fúria, primeiro reage e só depois raciocina. Por causa de seus erros não forçados, ele costuma jogar a vida do modo mais difícil. O padrão da emoção controla Sonny e ele não percebe. Em certa ocasião, ele surra publicamente o cunhado Carlos Rizzi, o que lhe trará consequências não premeditadas. Em outra ocasião, uma família rival propõe uma parceria de venda de drogas a Vito, que a recusa, mas o impetuoso primogênito, sempre propenso a reagir sem pensar, intervém assolapada a resposta do pai. Depois, Vito dá uma lição ao filho. Nunca mais diga a ninguém de fora da família o que você está pensando. Mas essa lição chega tarde demais. O estrago já estava feito. O traficante deduz que, com Vito fora da cena, Sonny aceitará o negócio e sua indiscrição resulta numa tentativa de assassinato que fere gravemente o pai. Enquanto Vito convalesce no hospital, Sonny se torna o chefe interino da família. Fiel à sua natureza impulsiva, ele declara guerra às outras famílias. Enquanto isso, Carlo Rizzi continua ressentido por Sonny tê-lo espancado na frente de seus homens e conspira com uma família rival para matá-lo. Carlo joga isca e incita o cunhado a reagir sem raciocinar, e a consequência é seu brutal assassinato na cabine do pedágio da pista elevada da Jones Beach. No fim das contas, o temperamento explosivo de Sonny o leva à derrocada, como acontece com muitas pessoas. Quando respondemos sem raciocinar, é maior a probabilidade de cometer-se erros que, olhando para trás, parecem muito óbvios. Na verdade, quando reagimos baseados na emoção, muitas vezes nem percebemos que estamos numa posição que exige reflexão. Se a pessoa está possuída pelo momento, nem todas as ferramentas de raciocínio do mundo poderão ajudá-la. Da emoção à ação. Há um pouquinho de Sonny em cada um de nós. Quando sentimos raiva, medo ou outra emoção, somos compelidos a agir no ato. Porém, nesses momentos, raramente a ação à qual somos impelidos tem serventia. Sentir raiva de um rival nos impede de fazer o que é melhor para nós. O medo de perder uma oportunidade nos leva a abreviar o pensamento e agir de forma impulsiva. A indignação diante de uma crítica faz com que, em nome da autodefesa, optemos por desferir ferozes ataques, afugentando potenciais aliados. A lista continua sem fim. As emoções podem zerar todo o seu progresso. Não importa o quanto você pensou ou trabalhou em alguma coisa, tudo pode ser desfeito num piscar de olhos. Ninguém está imune. O atleta olímpico norte-americano Matthew Emmons, por exemplo, era um prodígio que chegou a dominar a modalidade de tiro competitivo com carabina. Ele estava prestes a ganhar seu segundo ouro olímpico quando o padrão da emoção fez seus estragos. Emmons estava na rodada final. Ele apontou, disparou e acertou na mosca. O único problema: ele atirou no alvo errado, o do competidor vizinho. Tivesse mirado o alvo certo, a medalha de ouro seria dele. Emmons recebeu nota 0 e caiu para o 8º lugar. Mais tarde ele explicou que antes de abaixar a arma e fazer a pontaria, ele costumava olhar através da mira da arma para um número acima do alvo, de modo a se certificar de que era o correto. Na ocasião, pulou esse passo crucial. Naquele último disparo, ele disse: "Eu só estava preocupado em me manter calmo. Então eu nem olhei para o número." E por causa disso, o ponto foi para o padrão da emoção. Embora tenha proporções épicas, o fiasco olímpico de Emmons empalidece em comparação com a tragédia que se desenrolou na sua vida do ex-colega meu. Vamos chamá-lo de Steve. Eu notei que Steve sempre parecia se fechar toda vez que discussões sobre política vinham à tona nos jantares com seus colegas de trabalho. Um dia eu lhe perguntei em particular qual era o motivo disso.
Ele me contou uma história, da qual eu nunca esqueceria. Certa noite, seu pai e sua mãe foram jantar na casa dele. Começaram a falar de política e impostos, e a conversa ficou acalorada. As emoções de Steve logo assumiram controle, e ele começou a dizer coisas que provavelmente não tinha a intenção de dizer. Coisas que ele não poderia desdizer. Coisas que estamos sujeitos a falar quando reagimos em vez de pensar. Foi a última conversa que Steve teve com seus pais. No caminho de volta para casa, o carro deles foi abalroado por um veículo conduzido por um motorista embriagado, e nenhum dos dois sobreviveu. Aquela noite o assombra até hoje, e a lembrança que não vai embora, de um momento corriqueiro no qual ele se arrependerá para sempre. As emoções são capazes de transformar os melhores de nós em idiotas, afastando-nos do pensamento eficaz. No entanto, em geral, elas recebem ajuda. Mais tarde, veremos algumas das muitas vulnerabilidades biológicas inerentes que nos deixam ainda mais expostos à força do padrão da emoção. Privação de sono, fome, cansaço, emoção, distração, estresse causado pela pressa e por estarmos num ambiente desconhecido. Se você estiver em qualquer uma dessas condições, cuidado! O padrão da emoção provavelmente está comandando o show. Investigaremos também aquilo que pode proteger você nessas situações. O padrão do ego. Em O Poderoso Chefão, Carlo Rizzi é o protótipo do outro padrão, o ego. Carlo passa a integrar a família Corleone ao casar com a filha de Vito, Connie. Ocupa uma posição relativamente baixa na hierarquia social. Orgulhoso e egocêntrico, vai ficando cada vez mais frustrado ao ser relegado a um papel secundário nos negócios da família. A essa frustração leva a tomar algumas atitudes imperdoáveis. E é o que às vezes acontece na vida. O padrão do ego nos instiga a fomentar e proteger nossa autoimagem a todo custo. No caso de Carlo, a combinação de dois aspectos, a constante lembrança da sua baixa posição na família e o desejo de defender sua autoimagem, como eu sou capaz de fazer mais do que meu trabalho exige de mim, mas eles insistem em não me dar mais tarefas. É o que, no frigir dos ovos, o leva a cometer a traição extrema. Carlo jamais teve a intenção de destruir a família Corleone por dentro. Ele queria um papel em conformidade com a maneira como via a si mesmo. A indignação diária de ser tratado como inferior provocou uma reação em cadeia que ele nunca havia planejado. Parecer bem-sucedido versus ser bem-sucedido. Nem todo tipo de confiança tem a mesma origem. Às vezes, a confiança brota de um comprovado histórico de pôr em prática um conhecimento profundo. Outras vezes surge na mera leitura de um artigo. É extraordinária a frequência com que o ego transforma conhecimento fortuito em confiança afoita. Adquirir um conhecimento rasteiro pode ser perigoso, como um dos meus filhos aprendeu a duras penas. Pouco disposto a conhecer seu dever de casa em francês, o que lhe exigia um bocado de tempo e esforço, ele julgou que poderia redigir o texto em inglês e depois traduzi-lo por meio de um tradutor online. Quando lhe perguntei como é que ele conseguiu terminar a tarefa tão rápido, ele me disse que tinha sido fácil, e ficou por isso mesmo. Claro que o professor percebeu o embuste e o agraciou com um retumbante 0. O nosso ego nos faz ceder à tentação de pensar que somos mais do que de fato somos. Se não for controlado, o ego pode transformar a confiança em excesso de confiança, ou até em arrogância. Adquirimos um naco ínfimo de conhecimento na internet e, de repente, somos pura soberba. Tudo parece fácil e com isso corremos riscos e muitas vezes nem percebemos que estamos nos expondo a riscos. No entanto, devemos resistir a esse tipo de autoconfiança fortuita se quisermos obter aquilo que almejamos. Recentemente eu assisti a uma palestra sobre o aumento da população de rua e a pessoa sentada do meu lado comentou que seria facílimo resolver esse problema profundo e complexo. O sujeito estava inebriado por uma dose de autoconfiança fortuita, baseada numa compreensão rasa da questão. Por isso, a seu ver, o problema parecia ser dos mais simples. No entanto, na opinião das pessoas dotadas de competência baseada em conhecimento adquirido com muito esforço, o problema estava longe de ser simples. Elas tinham plena consciência da realidade da situação. O conhecimento fortuito nos leva a julgamentos apressados e irrefletidos. Entendi, deixa comigo, pensamos. Nós nos convencemos de que eventos pouco prováveis, com poucas chances de acontecer, são eventos improváveis, com chances 0 de acontecer.
e pensamos apenas nos cenários mais favoráveis e nos melhores resultados possíveis. Por causa do nosso recém-descoberta e falsa confiança, temos a sensação de sermos imunes ao azar, às coisas ruins que acontecem com as outras pessoas. A confiança não torna menos prováveis os resultados ruins, tampouco aumenta as chances dos bons resultados. Ela apenas nos cega para os riscos. Além do mais, o ego nos deixa mais preocupados em manter ou melhorar a nossa posição numa hierarquia social, aos olhos alheios, do que enriquecer o nosso conhecimento ou apurar nossas habilidades. Uma das razões pelas quais as pessoas têm dificuldade para capacitar outras no trabalho é que, como elas precisam de nós para todas as decisões, nós nos sentimos importantes e indispensáveis. Ter pessoas dependendo de nós desperta a sensação de que somos não apenas necessários, mas poderosos. Quanto mais pessoas dependerem de nós, mais poderosos nos sentimos. No entanto, essa posição costuma ser autodestrutiva. Aos poucos, e mais subitamente, nos tornamos prisioneiros das circunstâncias que criamos. Passa a ser necessário um esforço cada vez maior que permanecemos no mesmo lugar e nos aproximamos do limite da força bruta. É apenas uma questão de tempo até que as coisas se despedacem. A pessoa que deseja que os outros a vejam como alguém importante e excepcional mostra ao mundo de que modo ela pode ser manipulada. Temos a propensão a nos preocupar menos com a excelência de verdade do que com as maneiras de transcender a excelência. Quando alguém menospreza ou desqualifica a forma como nos vemos ou como queremos ser vistos, o ego entra em ação e muitas vezes reagimos sem raciocinar. Carlo Rizzi é um exemplo fictício, mas existem muitos na vida real. Em setembro de 1780, por exemplo, o general norte-americano Benedict Arnold teve um encontro secreto com um espião britânico. Em troca de 20.000 libras e o comando de uma brigada militar, Arnold concordou em ceder aos britânicos o controle do forte em West Point, posição estratégica que na época estava sob seu comando. Que força poderosa seria capaz de fazer alguém trair o seu país? O motivo de Arnold era o mesmo de Carlo Rizzi. Anos de ressentimento acumulado acerca de uma posição social. Arnold era um militar talentoso, um oficial de mão cheia, mas não era exatamente um sujeito benquisto. Suscetível a acesso de raiva, de inveja, vira e mexe se queixava de que o Congresso promovia oficiais mais jovens e menos competentes, esquecendo-se dele. Era rápido no gatilho para reagir a desfeitas e ofensas sociais, tanto reais quanto imaginárias, e dada a sua inclinação para provar a sua superioridade, humilhando as pessoas de quem discordava, ele criou um exército de inimigos. Mesmo assim, Arnold conseguiu ganhar a confiança do comandante em chefe do exército continental, George Washington, que o nomeou governador militar da Filadélfia. Nessa época, Arnold pediu o casamento Peggy Shippen, filha de uma abastada família local. Simpatizantes do lealismo, os Shippen só se interessavam por pessoas ricas como eles. Arnold, no entanto, não havia nascido em berço de ouro. Seu pai alcoólatra dissipou a fortuna da família quando o filho ainda era menino. Desde então, ele vinha tentando restaurar a posição da família na sociedade. Arnold levava uma vida de luxo, extravagâncias, dando festas suntuosas na esperança de ganhar o respeito da elite da rica família da Filadélfia. Prometeu ao Shippen um dote generoso, concedendo a Peggy uma vultosa soma de dinheiro como prova de seus opulentos recursos financeiros, e se comprometeu a arcar com exorbitante hipoteca para comprar uma mansão. Quando Arnold e Peggy se casaram, ele já estava atolado em dívidas. O casal nem pôde ocupar a tal mansão porque ele precisou alugar a propriedade para pagar a hipoteca. O estilo de vida perdulário de Arnold chamou a atenção de muitos inimigos, incluindo Joseph Reed, o inescrupuloso presidente do Conselho Executivo Supremo da Pensilvânia. Reed fundamentou sua acusação de corrupção e prevaricação contra Arnold, um processo frágil e inconsistente que, ao que parecia, tensionava mais desonrá-lo publicamente do que qualquer outra coisa. Descobriu-se, no entanto, que Arnold vinha usando sua posição de governador militar para obter lucro financeiro. No fim das contas, seu caso foi levado à corte marcial e a única punição foi uma leve repreensão por parte do general Washington, mas ainda assim Arnold julgou que Washington o havia traído. Por pouco tempo depois, ele viraria casaca. E o orgulho de Arnold estava ferido. Ele queria mostrar aos outros o seu valor e sua importância, queria que o vissem como ele via a si mesmo. Uma vez que isso não aconteceu, ele deixou de exercitar a capacidade de discernimento
e acabou entrando para a história pelos motivos errados. Quem nunca se viu em situação semelhante? Alguém próximo a você não te valoriza na maneira como você gostaria de ser valorizado. Talvez essa pessoa não atine com a sua perspicácia, ou talvez não reconheça o quanto você faz por ela. No desespero para satisfazer o ego, seja no âmbito pessoal ou profissional, você para de pensar e faz coisas que em outras circunstâncias não faria. Por exemplo, tenta seduzir um concorrente ou flerta com alguém numa festa. Um exemplo que já vi muitas vezes no local de trabalho é quando a pessoa, por se sentir subestimada, deixa de empenhar 100% de sua capacidade. O ego agarra-se inconsciente, joga pela janela seus objetivos de longo prazo e a põe na rota da destruição. Se Arnold não tivesse sido tão vorazmente consumido pelo ego, e em vez disso tivesse reagido menos e raciocinado mais, poderia ter percebido que seus objetivos políticos de longo prazo e o bem-estar da sua família exigiam um estilo de vida mais modesto. Sentir que estamos certos é melhor do que estarmos certos. Nosso desejo de sentir que estamos certos sobrepuja nosso desejo de estar certos. O padrão do ego nos incita a sentir que estamos certos à custa de realmente estarmos certos. Poucas coisas nos causam uma sensação melhor do que ter razão, tanto que de forma inconsistente reorganizamos o mundo em hierarquias arbitrárias para mantermos nossas convicções e nos sentirmos melhor em relação a nós mesmos. Minha primeira lembrança de fazer isso remonta à época de que aos 16 anos eu trabalhei como operador de caixa em um supermercado. Um determinado cliente sempre tratava mal os funcionários. Ele chegava dirigindo um baita carrão, estacionava no local proibido, na frente do estabelecimento e entrava afobado para comprar alguma coisa. Se havia fila, fazia comentários grosseiros e, levantando a voz, ordenava que todo mundo se apressasse para atendê-lo logo. Nós o chamávamos de Sr. Rolex. Um dia, enquanto esperava na fila do meu caixa, o homem me disse: "Porra, rapaz, agiliza aí, porque este meu Rolex aqui não se paga sozinho." Eu não transcreverei a resposta que eu dei, mas digamos que me custou o emprego. Valeu a pena, porém, porque a experiência que me fez perceber que algumas pessoas organizam sua hierarquia inconsciente com base em dinheiro e status. Era recorrendo a esse critério que o Sr. Rolex contabilizava os pontos de seu placar para ficar sempre por cima e levar a melhor. E ele, como simples funcionário, não tinha o direito de se exaltar.